Última parte do consultório. Obrigada por continuar desse lado na nossa companhia. É a sua vez de ligar e fazer a sua questão se tiver dúvidas sobre dermatologia. 225083297 é o número de telefone que está à disposição. 225083297. Se tiver perguntas para fazer, deve apenas ligar para este número, dar o seu primeiro e último nome, idade e localidade de onde está a telefonar. Pode também enviar a sua pergunta escrita para o endereço de e-mail consultorio@portucanal.pt. Estivemos na última meia hora a falar sobre psoríase. Se tiver dúvidas sobre esta doença de pele, pode e deve ligar, ou, de uma forma geral, especialidade dermatologia. Continua connosco a doutora Ana Moreira, médica dermatologista, a quem agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Doutora. E, se me permite, vamos ao encontro da primeira telespectadora e saber qual é a dúvida, portanto, da Maria Soares, que liga de Braga, tem 79 anos. Bem-vinda, Maria. Boa tarde. Muito boa tarde. Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. É o seguinte, eu fui ao médico porque me apareceram umas bolhinhas nos pelinhos dos braços e das pernas. Eu sai uma bolhinha e apareceu-me o corpo todo vermelho e com manchas. E eu fui ao médico, o médico receitou-me uma coisa qualquer, foi uma pomada para deitar, que eu estava muito branca e receitou-me isso. E eu, passado 15 dias, não melhorei porque comecei a andar com as pernas. Faz um formigueiro muito grande, muito grande, muito grande, e nos braços e nas pernas, e foi lá outra vez. Tornou-me a dar outra pomada e eu não fiquei bem. E tornei lá a ir outra vez, 3 vezes, que já lá foi, e não melhoro. Eu acho que onde tenho, aparecem umas bolinhas muito pequeninas e tenho um pelinho. E depois eu puxo por aquele pelinho e fica uma mancha muito grande e faz sangue. É isso. E tenho no corpo todo e as pernas é muito, 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 e já quase que nem ando. As pernas eu não posso andar, eu já ando para trás, em vez de andar para a frente, ando para trás. À conta disto, eu não sei o que é, não sei o que é. Eu penso que seria de um inseto que me mordeu. Não sei se será. Muito bem, vamos tentar ajudar a Maria e todos os nossos telespectadores. Eu recordo que esta é uma especialidade que é preciso... portanto, estar perante o problema, não é? Para poder fazer uma avaliação, ainda assim, Sra. Doutora, uma orientação para tentar ajudar a Maria. Muito obrigada pela sua chamada. A minha questão é, consultou algum dermatologista já? Não, eu não fui ao dermatologista, eu fui à minha médica de família. Ela não estava lá, foi o médico que me atendeu. E depois, passado 15 dias, tornei lá e estava da mesma. As pernas... Eu já não posso, com tantas manchas. E depois aconteceu-me uma coisa que um dia fui tomar banho e saiu-me assim uma coisa muito grande nas pernas, parece que estava a esfolar toda. Nas pernas e nos braços e tudo. Eu fiquei muito magrinha, fiquei assim magrinha num dia, com as peles todas penduradas, e apareceram-me estas manchas todas. E tenho comichão, e dói-me, e tudo isto. E depois fui lá a terceira vez, deu-me outra pomada, uma pomada francesa. Não sei lá que tomada é, e deu-me uma caixinha de medicamentos, mas eu não tomei porque faz mal ao coração, e eu sofro do coração. E não tomei. Muito bem, Maria. Muito obrigada por nos explicar todos esses sintomas. Sra. Doutora, podemos estar perante o quê? Dentro das nossas possibilidades, não é? É assim, realmente sem ver, é como diz, claro, as lesões de pele são, visualmente, para nós, às vezes conseguimos logo fazer o diagnóstico. Podemos estar perante uma série, podem efetivamente ser algumas picadas de insetos que nós chamamos de prurigo estrófilo, não é? Que de facto nesta altura do ano e quando andamos mais no exterior podem acontecer e são muito pruriginosas, dão muita comichão, às vezes até formam mesmo umas bolhinhas. Portanto, devemos nesse caso usar um repelente e colocar, por exemplo, um creme com corticoide para resolver essa questão. Mas podemos estar perante tantas coisas, podemos estar perante uma vasculite de pequenos vasos, podemos estar perante um eczema de perna, não é? Por exemplo, que às vezes com o calor, a parte circulatória também há mas eu não saio de casa, eu estou em casa, eu não saio de casa, nunca. Pois. Só saio uma vez de manhã, mais nada, não saio mais de casa. Pois. Mas podemos estar perante, por exemplo, esse eczema de perna, que às vezes tem autossensibilização para o resto do corpo. É no corpo todo, é nas costas, é no peito, é em todo lado. Que às vezes pode ter mesmo isso, uma autossensibilização para o resto do corpo. No corpo todo. E, portanto, provavelmente o que o seu médico de família lhe deu
foi talvez essa caixinha dos comprimidos que acabou por não tomar, é talvez um corticoide oral, que se fizer de acordo com o que o seu médico lhe indicou, talvez possa ajudar a resolver, já que está no corpo todo, não é? Provavelmente tem mesmo que fazer um tratamento sistémico para conseguir resolver a situação. E, portanto, o seu médico de família conhece as suas patologias e, portanto, à partida, quando lhe deu essa medicação, já está a ponderar as suas outras medicações e as suas patologias e, portanto, acho que se calhar é preferível tomar essa medicação para tentar resolver o problema de pele. Maria, muito obrigada pela sua chamada. As melhoras para si. Muito obrigada. Sra. Doutora, vamos ouvir mais uma telespectadora, também Maria, desta vez Maria Costa, Liga do Porto, tem 63 anos. Bem-vinda ao consultório. Estou? Sim, Maria Costa. Sim, sim. Olá, boa tarde, está em direto, pode fazer a sua pergunta. Sim, eu queria fazer uma questão à sua doutora, nem é propriamente para mim, é para uma irmã minha que se encontra na aldeia. Eu estive lá com ela e regressei. E acontece que ela teve um problema numa nágua, assim, tipo uma fogagem, assim muito avermelhada, e ela foi à farmácia e o farmacêutico encaminhou-a para a urgência do centro de saúde. No centro de saúde, unicamente, sem verem o problema que ela tinha, receitaram simplesmente uma pomada. E ela continuou cada vez pior, sentia muitos arrepios, de vez em quando era calor, arrepios, e dirigiu-se à urgência do hospital de Vila Real. Acontece que no hospital de Vila Real diagnosticaram-lhe que era a zona. Eu queria que a senhora doutora me explicasse qual a ligação entre a psoríase e a zona e o que é que poderá surgir daí e as consequências que isso terá. Muito bem, Maria, muito obrigada por esta questão. É que ela está realmente bastante mal. Sim, senhora. Vamos tentar ajudar então, Maria. Obrigada. Aqui temos, de facto, já um diagnóstico mais preciso, não é? Uma zona, que nós chamamos um herpes zoster. O herpes zoster, ou a zona, é a reativação do vírus da varicela numa fase mais tardia da vida, não é? Portanto, a irmã desta senhora teve varicela seguramente quando era mais jovem. Depois, o vírus da varicela, que é um vírus herpes, fica em latência no organismo e depois, por algum motivo, ou alguma imunossupressão, ou algum estado mais, digamos, mais debilitado, às vezes ele reativa e já não reativa atingindo todo o organismo, como a varicela, mas num dermátomo, isto é, numa determinada área corporal, que pode ser no tórax, pode ser num membro, pode ser numa nádega, por exemplo. E, portanto, não há qualquer relação entre psoríase e zona. Portanto, a psoríase é uma doença inflamatória, como eu expliquei, não é uma doença infecciosa, enquanto que a zona é uma doença causada por um vírus, que é o vírus da varicela, e, portanto, são coisas completamente independentes. Portanto, provavelmente a irmã desta senhora já está medicada, não traz propriamente grandes consequências a zona, porque acaba por resolver. O mais que pode trazer às vezes, de facto, é bastante dolorosa, não é? O mais que pode trazer é alguma dor, alguma neuropatia, que pode trazer após até o desaparecimento das lesões. Os doentes às vezes ficam com alguma dor no local, uma dor neuropática, que precisam de ser medicados também, que vai aliviando com o tempo, mas precisam de fazer algumas medicações para aliviar esta dor e para ajudar a ultrapassar esta questão. Mas a longo prazo não há, assim, propriamente nenhuma consequência de maior. Agora, de facto, a dor neuropática que pode permanecer alguns meses após a zona pode ser um bocadinho incapacitante e, portanto, a irmã pode precisar de medicação analgésica para aliviar esta sintomatologia dolorosa. Muito bem. Ainda assim são boas notícias, Maria. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pelo seu telefonema e as melhoras para a sua irmã. Muito obrigada por ter telefonado. Agradeço desde já também à próxima telespectadora. Vamos ouvir mais uma questão. Maria Cardoso, Liga de Gondomar, tem 69 anos. Bem-vinda ao consultório. Boa tarde. Olá, Maria, como está? Olá, tudo bem? Sim, obrigada. Pode Muito fazer a sua pergunta. Parabéns pelo programa. Obrigada. Que é muito importante para todos nós. Obrigada. Muito obrigada. A questão era, se faz favor, se a sua doutora me explicava. Há uma pessoa de família que tem umas manchas
brancas, apareceu-lhe assim do nada. E, portanto, era para saber o que será, por favor. Ele já foi ao médico, mas receitaram-lhe um creme. Sim, estamos a ouvir. Mas está na mesma, não sei se aquilo irá passar ou não. Mas onde é que apareceram essas manchas brancas? Permita-me perguntar. É na cara, nas mãos, nos braços. Bem. E que idade tem? Não, deve ter à volta de 70, 69, 70. Pois, e o médico deu-lhe algum diagnóstico? Apontou para alguma doença em particular? Não, ele não sabe o que é. Pronto. É assim, as manchas brancas podem ser, à partida, lá está, não é psoríase. Pois não, eu é que, como é da pele também, não é? Exato, Claro, exato. fez muito bem. Exato, Tem na mas cara também. no rosto, claro, é uma zona mais visível, não é? Efetivamente, as lesões de psoríase, após resolverem, às vezes deixam manchas brancas, que são temporárias. Mas provavelmente, efetivamente, não é este o caso. Provavelmente assim, manchas brancas no rosto, podemos estar a falar de uma doença chamada vitíligo, não é? Que é também uma doença imunológica, uma doença autoimune, que às vezes está, o mesmo doente tem, por exemplo, duas doenças imunológicas, pode ter a psoríase e o vitíligo. Agora, pelas localizações que falou, face, mãos, são as áreas típicas do aparecimento das manchas de vitíligo. Muitas vezes começam nas zonas periunguiais, à volta das unhas das mãos, e vão progredindo proximalmente, portanto, na direção do braço, e muitas vezes também na face, ao nível dos ângulos da boca, nas pálpebras, e, portanto, são manchas brancas que podem aparecer também em qualquer idade e que podem ter o nome de vitíligo. Poderá ser isso, poderá ser outra coisa. É capaz. Não é fácil o tratamento, às vezes não conseguimos mesmo repigmentar, mas é uma questão, de facto, de fazer esse diagnóstico direitinho, porque há sempre algumas opções terapêuticas para ajudar e, sobretudo, para diminuir essas manchas, sobretudo na face, que é uma zona mais visível, não é? E, portanto, poderá ser um vitíligo. Maria, conseguimos ajudar? Maria? Tem na face e tem na cabeça também. Claro que sim. Vai de encontro à explicação da Sra. Doutora, não é? Muito obrigada pela sua chamada e as melhoras. Obrigada, muita saúde para todos. Igualmente, Maria. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ouvir mais uma telespectadora, desta vez liga-nos de Espinho. Tenho uma pergunta para lhe fazer, Sra. Doutora Maria Monteiro. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer. Só quero contar a minha história, que teve um final feliz em relação à psoríase. Bem, obrigada. Eu tive psoríase, apareceu-me com 8 anos de idade. E em placas. Tinha o corpo todo, menos na cara, nas mãos, e aparecia-me de longe a longe na cabeça. Fui para a escola, as outras crianças, eu fui a primeira pessoa a usar calças porque as crianças tinham medo de se encostar a mim. Porque era uma doença, eu tenho 60 anos, e era uma doença que ninguém conhecia. E pouco a pouco as crianças foram-se juntando e não me separavam delas para a brincadeira, tudo se conjugou bem. O que se passou, os anos foram passando, a minha mãe na altura correu os médicos mais famosos do Porto, arredores, correu tudo. Eu punha nas pernas uma pomada negra à base de alcatrão, em que a minha mãe tinha que rasgar lençóis para me embrulhar as pernas, dormia com aquilo, e nada me fazia efeito. Caso curioso, comecei a namorar, casei, tinha fases boas e fases menos boas. Casei, tive a minha filha, ao fim do mês de ela ter nascido, desapareceu uma psoríase por completo até hoje. Ainda hoje penso nisso, como é que é possível eu ter o corpo todo cheio de psoríase
e de quando ela nasceu ao fim do mês desapareceu-me tudo na totalidade até hoje, que tenho 70 anos. Era só para dar conhecimento, que ainda hoje é um caso que me intriga. Claro que sim, Maria. Antes de mais, muito obrigada por estar a partilhar o seu testemunho connosco. Ficamos também muito felizes por saber que é um caso de sucesso e eu também tenho dúvidas sobre o que poderá ter acontecido e, portanto, Sra. Doutora, podemos encontrar aqui alguma explicação para isto que aconteceu? De facto, foi uma evolução muito favorável, não é? Foi uma coisa excelente, não é? A predisposição para a psoríase está lá, não é? Exatamente. Portanto, foi uma psoríase que apareceu cedo, de facto, naquele tempo os tratamentos eram escassos, extremamente escassos, não é? Portanto, era de facto os tratamentos à base de alcatrão e as vaselinas saliciladas, o ácido salicílico, e não havia muito mais a fazer. Eu não era dermatologista nesse tempo, ainda bem que não era fácil, não seria tão fácil, não é? Mas de facto não havia muitos tratamentos, mas a psoríase pode acontecer isto perfeitamente, isto é, pode um dia desaparecer, é porque lá está o facto desse casamento e da própria filha, até não foram fatores muito estressantes, antes pelo contrário, não é? Há 30 e tal anos que ela nasceu, tem 42 anos agora, 30 Exato. e tal, nunca E mais continua sem nenhum sintoma, não é? Sinal da doença. Nada, absolutamente. E nunca estive doente na minha vida, com a exceção disso, não é? Nunca tive uma dor de cabeça, nada. Nunca estive doente na minha vida. Mas graças a Deus. É perfeitamente normal, pode acontecer, manifestou. É uma alteração no organismo, não sei, o parto, talvez. Claro, exatamente. O ambiente, às vezes o ambiente hormonal da gravidez, às vezes tem tendência a melhorar, porque na gravidez há uma certa imunossupressão. A mulher grávida tem uma certa imunossupressão. E pode ser o suficiente para ter acalmado essa psoríase, ter resolvido e a partir daí ela não ter arranjado maneira de se voltar a manifestar. Como digo, a tendência está lá para desenvolver psoríase e qualquer altura pode acontecer, esperemos que não, mas é uma evolução que pode acontecer e portanto, o melhor é não pensar muito nessa psoríase e andar com a vida para a frente. Ainda bem. E muito obrigada por ter partilhado o seu testemunho connosco, Maria. Continuação de uma vida longa, muita saúde e sem psoríase, neste caso, não é? Ainda bem. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a próxima telespectadora. Tenho uma pergunta para lhe fazer, Sra. Doutora. Teresa Peixoto, Liga de Braga, tem 60 anos. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou a ver o programa em direto aqui na televisão e gostaria de saber certas dúvidas sobre o meu marido tem esse problema de psoríase, ou qualquer coisa assim, não é? Foi tratado mesmo no Hospital de Braga numa dermatologista. O que eu acho é que ele não sabe muito bem se tratar. Eu nunca fui às consultas com ele, não sei muito bem o que é que a médica lhe disse, não sei muito bem o que é que ele se ele está-se a tratar bem ou não. Uma das coisas que eu acho mal que ele faz é lavar-se com sabão rosa. Porque ele tem muitas manchas no corpo, na cabeça tem um tipo caspão, tem nos braços, nos cotovelos, e ele às vezes até deita um pouco de níbia para acalmar e por acaso até fica melhor um bocado. Mas não volta a vir porque depois não sei se tem a ver com algum medicamento próprio que ele teria que pôr. Na dermatologista no hospital passou-lhe um gel que se chama Daisolbet. Então o que faz? Não sei se realmente há mais alguma coisa que pudesse ajudar, porque realmente está cada vez pior. Nunca fiz análises. Ele foi à médica família queixar-se, a médica família mandou então para o hospital de dermatologista, mas nunca fez análises. Portanto, não sabe, tenho o corpo todo manchado, os cotovelos e a cabeça, realmente é o que está mais caspado, caspa assim aos montes, e fica feio, não é? Fica feio. Eu gostava de saber se a doutora tem alguma sugestão melhor para ele melhorar naquela situação. Muito obrigada, Teresa, pela sua questão, Sra. Doutora. Efetivamente, estamos perante um caso de psoríase que já está a ser acompanhado por dermatologista no Hospital de Braga. Muitas vezes, nas primeira abordagem, optamos por utilizar esse tipo de produtos, em creme, em gel. O Daisolbet é um gel, é uma associação no análogo da vitamina D com um corticoide tópico, e é a nossa primeira abordagem, muitas vezes até para ver se responde. Por exemplo, nesta altura do ano,
associamos esse tipo de tratamentos e recomendamos, por exemplo, ao doente fazer a exposição solar. Portanto, aproveitamos o verão para tentarmos melhorar a psoríase com a exposição ao sol e a aplicação de cremes. Sim. Mas com certeza terá uma nova consulta e a médica que está a acompanhar o marido vai avaliar se estes cremes, ou se este gel, melhor dizendo, foi suficiente para resolver a situação ou não. E caso não seja suficiente, com certeza poderá avançar para alguma das outras terapêuticas que eu falei, e lá está de forma individualizada e de forma muito personalizada para conseguir melhorar esta condição, porque efetivamente existem muitos tratamentos. Às vezes temos que começar sempre pelos mais simples, pelos mais básicos, Muito e depois vamos avançando para os tratamentos mais elaborados, não é? Com certeza. Sr. Doutor, uma coisa que eu queria perguntar e que tenho medo realmente é se isto é contagioso. Não é de todo. A psoríase não é contagiosa. Podemos estar à vontade. É uma doença individual, não é contagiosa. Sim, fico com um bocado receio, claro, está bom. Claro que sim. Fez muito bem em ligar e colocar as suas questões. Muito obrigada, Teresa. Muito obrigada, muito obrigada. As melhoras para o seu marido. Adeus, boa tarde. Obrigada, continuação. Boa tarde. De facto, Sr. Doutor, há muitas dúvidas, não é? Relativas a esta doença, principalmente se é ou não contagiosa. Vamos só ouvir mais uma questão de um telespectador. Liga de Carcavelos, José Galamarra, tem 81 anos. Bem-vindo ao consultório, José. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pode fazer a sua pergunta. Olha, era para perguntar à doutora, já que há meio de anos fui uma dermatologista, tinha um problema aqui na cintura, apanhava assim, volta da cintura a quase toda, era no chão, era nas partes e nas pernas. A cintura desapareceu, nas partes desapareceu, mas as pernas, ano passado, começou outra vez e fui a um dermatologista. E receitou, essa dermatologista há uns anos receitou-me os produtos Urias, com o gel de banho e depois o gel para depois do banho, Urias. E continuo a tomar e continuo a pôr esses cremes, Urias para o banho, para depois pôr o creme depois do banho. Só que ano passado apareceram coisas, disse deve ser do sol, não sei, que o médico disse-me agora veio o calor ainda pior. E onde eu me sinto pior é precisamente na cama, deve ser por causa do calor da cama, porque de noite é um problema para dormir com a comichão que tenho dos joelhos para baixo, das pernas, que não consigo dormir. Muito bem, Sr. José, muito obrigada por esta questão. Sra. Doutora, conseguimos fazer aqui um diagnóstico? Só um momentinho. Esse dermatologista receitou-me o creme ATM e receitou-me mais um produto que eu perdi o nome do produto e não sei qual era o nome do produto. Muito bem, mas acho que temos aqui condições essenciais para fazer uma avaliação, não é, Sra. Doutora? Exato. Portanto, este reaparecimento das lesões nas pernas pode ter relação ou não com o que já teve ao nível da cintura, não é? Mas portanto, pode ser a mesma coisa, como pode ser uma coisa diferente. De facto, pelo que percebi, está a utilizar produtos da Urias e o ATL, deve ser o ATL em creme, não é? O ATL em creme, exatamente. Em creme, exatamente. Portanto, em termos de banho está bem, em termos de hidratação também é muito importante fazer uma hidratação diária da pele, com um produto de facto que tenha uma boa capacidade emoliente, e nesse aspecto também já está a fazer bem. Agora, esse prurido, essa comichão, efetivamente, se tiver aí em casa, poderá aplicar, ao deitar, um corticoidezinho. Se tiver um creme corticoide, poderá aplicar ao deitar. Em camada... É esse produto corticoide que o médico me receitou ano passado, além do creme ATL, exato. Era esse produto corticoide. Pronto, se ainda tiver... Não podia abusar, porque aquilo tinha... Tem cortisona, não é? É um produto à base de cortisona, mas é para usar habitualmente. É para usar sempre que necessário, portanto é para usar em SOS e é para usar sempre que necessário, sempre que seja necessário. Portanto, se teve um agravamento agora e dado que já foi até prescrito pelo médico, poderá novamente utilizá-lo nesta fase que teve um agravamento, colocar à noite em cima das tais manchas vermelhas. O dermatologista que eu fui já não funciona
já não sei onde é que ele anda, desapareceu da clínica onde eu fui, e não, agora não sei se qualquer médico me receita esse produto. Pois, o seu médico assistente também poderá, portanto, ajudar, não é? Poderá ajudar a passar a receita e observar-me antes de tudo, não é? Mas se não melhorar com a aplicação desse cremezinho, aí obviamente recomendo uma avaliação. Porque eu ando aflita, até tenho que andar constantemente para pescar as pernas, porque não suporta que me chão. Claro. E tenho medo de coçar, não vai fazer ferida. E ficar em ferida será pior. Claro. Essa é a melhor orientação, não é, doutora? Ser observado pelo seu médico, se não conseguir um dermatologista, e se conseguir com o seu médico, ser observado para ser medicado adequadamente, porque a maior parte das patologias de pele que dão prurido acabam por agravar à noite e de facto à noite às vezes é muito desesperante conseguirem... Faz sentido o que dizia o Sr. José, não é? Com o calor da cama. O calor da cama, mesmo com o calor da cama há de certa forma um agravamento destas dermatoses pruriginosas e portanto de facto à noite é quando os doentes se queixam mais e acordam e têm que pôr água fria para tentar... E, portanto, se realmente não conseguir melhorar com esse creme, o ideal é ser observado para ser adequadamente medicado, não é? Muito bem. As melhoras para si, Sr. José. Esta, de facto, é a melhor orientação. Temos ainda 3 minutinhos, portanto, vamos ouvir mais uma telespectadora e peço que faça a questão de forma breve. Lucília Martins, Liga de Moura, tem 60 anos. Bem-vinda ao consultório. Portanto, é por causa do meu filho. O meu filho tinha psoríase. Assim uma leve psoríase, mas o que é que lhe atacava mais? As mãos. E nós tínhamos sempre aquela preocupação, porque era nas mãos, um bocadinho nos cotovelos, e tinha assim. E então, fizemos vários de medicação, é como a senhora disse, realmente vinha mais, tinha menos, conforme o tratamento. Entretanto, disseram para ele ir, uma enfermeira, foi lá ao meu cabeleireiro, e disse para irmos a um hospital para ele fazer a fototerapia. E ele começou a fazer fototerapia e tomava uns comprimidos antes da fototerapia e tomava, ele não era no corpo todo, era mais um bocadinho nos cotovelos, nas mãos e assim. E entretanto, depois fazia, eu não sei bem o nome dos comprimidos, mas se não é parecido, Tegozar. E estava a fazer esse tratamento e depois eu vi as análises dele e ele perdia um bocadinho de sangue e fomos à médica e dissemos, e estava há 5 meses sem fazer análises. Entretanto, ele foi fazer, fomos à médica e a médica disse que ele apareceu-lhe aí aos 17 anos, que aquilo devia ser umas areiazinhas. E eu disse, doutora, mas ele teve 5 meses sem fazer. Não será melhor vermos o rins? E ela disse, fizemos as análises, fomos lá. E ela disse que sim, que realmente os rins que estavam a funcionar mal. E eu disse, doutora, mas isso é reversível? Não, é mal nisso, se não fosse reversível. E então, o que é que acontece? Começo a ver, e o meu filho começa as análises a ficar, portanto, a creatinina altíssimo. E então fui com ele para o hospital particular. Do hospital particular fui para a nefrologia, para o médico, e o meu filho começou a fazer hemodiálise. Nem sabe o desgosto meu. Nunca fui à médica. Nunca disseram para ir para o tribunal e tudo, não fui. Mas o meu filho perdeu o rins. E então era para dizer que realmente tivesse muito cuidado. Os compromissos, foi o que a senhora tentava ver e foi o que a senhora doutora disse. Ele não podia, se fosse mulher, 2 anos não engravidar. E homem, realmente não ter relações a qualquer mulher, porque o bebê podia não vir bem. O que é que o médico me disse depois? Dona Lucília, ele está com 30% a trabalhar o risco, mas vai perdê-los, porque o comprimido leva muito tempo. E a doutora não sabe o que eu passei. E o meu filho tinha 2 anos e ficou sem o rins. Um rapaz com 30 anos. Doutora, foi que o mundo acabasse comigo. Eu perdi até o andar. Eu fiquei, nem sabe, não fui pessoa de ir realmente falar, nem tive coragem para ir falar com a médica. Mas eu acho que se ela tem feito, antes de estar 5 meses a fazer a fototerapia tão forte,
que ele tomava, além do Tegozan, 5 comprimidos antes. E depois o médico disse, porque eu sei que os médicos não querem dizer, porque é que ele fazia a fototerapia, se ele tinha só nas mãos e um bocadinho no corpo cabeludo, não tinha o corpo, não tinha na cara, não tinha assim nada. E Dona então, Lucília, muito obrigada por ter partilhado connosco este seu testemunho e a história do seu filho. E, Sra. Doutora, isto explica-nos que cada caso é um caso, não é? Exatamente. Eu não percebi exatamente qual era o medicamento que o filho desta senhora fez antes da fototerapia. Qualquer das formas, a fototerapia é um dos tratamentos mais inofensivos em termos de efeitos laterais. Inclusive, é a primeira opção nas crianças e nas grávidas, portanto, não traz. Existe uma forma de fototerapia que é com os UVA, em que o doente toma previamente um psoraleno, que é um fotossensibilizante. Portanto, claro, cada caso é um caso, pode aqui haver relação, não haver relação, mas lá está, as situações têm que ser individualizadas. Não é? Avaliadas, muito bem. Sra. Doutora, foi um gosto conhecê-la e tê-la cá. Muito obrigada por ter ajudado todos os nossos telespectadores. Muito obrigada por isso, continuação de um bom trabalho. Agradeço também a todos os telespectadores que telefonaram, entraram em direto e fizeram as suas questões e viram aqui as suas perguntas serem